Sejam bem-vindos ao canal Foco. Ao Foco, hoje vamos falar sobre a próxima revolução tecnológica, os computadores quânticos. Os computadores digitais mudaram virtualmente todos os aspectos de nossas vidas. Bem, a chegada dos computadores quânticos pode ser ainda mais histórica do que isso. Estamos agora nas fases iniciais da próxima revolução. Estamos falando de uma nova geração de computadores. O computador supremo, um computador que opera em átomos, os constituintes fundamentais da matéria. A pergunta é: quem está envolvido nessa corrida para aperfeiçoar os computadores quânticos? E a resposta é: todos. Todos os principais players estão participando dessa corrida, pois, caso contrário, o Vale do Silício poderia se tornar o próximo cinturão da ferrugem. Além disso, qualquer pessoa interessada em segurança está interessada em computadores quânticos. Eles podem quebrar quase todos os códigos baseados em tecnologia digital. É por isso que os governos internacionais estão acompanhando isso de perto. Computadores quânticos vão mudar tudo. A economia, como resolvemos problemas, a maneira como interagimos com o universo. Você escolhe, os computadores quânticos estarão lá. Você vê, os computadores passaram por 3 estágios básicos. O primeiro estágio foi o computador analógico. Há 2000 anos, houve um naufrágio e, no barco que afundou, havia um dispositivo que, ao ser limpo da sujeira e detritos, revelou ser uma máquina de incrível complexidade. Era, na verdade, o primeiro computador analógico do mundo, e foi projetado para mapear o movimento da Lua, do Sol e dos planetas para simular o universo. Mas, à medida que as civilizações primitivas prosperavam, elas precisavam contar coisas, como quantas vacas tinham ou quanto lucro haviam obtido. Computadores analógicos poderiam ser baseados em varetas, ossos, qualquer coisa para contar. Isso continuou por milhares de anos até que, finalmente, chegamos ao trabalho de Charles Babbage. Ele criou o último computador analógico com centenas de engrenagens, alavancas e polias. Girando a manivela, era possível calcular a longitude, a latitude, as taxas de juros. Era muito valioso ter um instrumento como esse para a indústria bancária e o comércio. Então, veio a Segunda Guerra Mundial. A máquina de Babbage era simplesmente muito primitiva para decifrar o código alemão, então o trabalho foi dado a matemáticos como Alan Turing. Alan Turing foi quem codificou muitas das leis da computação no que é chamado de computação digital. Agora, a revolução digital é baseada em transistores e opera com zeros e uns, a velocidade da eletricidade. Todo computador digital é uma máquina de Turing. O próximo passo além dos computadores digitais é a era quântica. Richard Feynman foi um dos fundadores da eletrodinâmica quântica, mas também um visionário, e ele se fez uma pergunta simples: quão pequeno pode ser um transistor? E percebeu que o transistor final é um átomo que pode controlar o fluxo de eletricidade, não apenas ligado ou desligado, mas tudo intermediário. Temos que ir para os computadores quânticos, que calculam com átomos em vez de transistores. Transistores são baseados em zeros e uns. A realidade não é. A realidade é baseada em elétrons e partículas, que, por sua vez, se comportam como ondas. Portanto, é necessário um novo conjunto de matemáticas para discutir as ondas que compõem uma molécula, e é aí que entram os computadores quânticos. Eles são baseados em elétrons, e esses elétrons têm tanta capacidade computacional porque podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É isso que dá aos computadores quânticos seu poder. Eles calculam não apenas em um universo, mas em um número infinito de universos paralelos. Computadores quânticos podem calcular universos paralelos. É por isso que eles são tão poderosos. Então, qual mais rápido é um computador quântico em relação a um computador digital? Em princípio, quando falamos de computadores digitais, podemos medir sua potência em termos de bits. Por exemplo, girar para cima, girar para baixo, zeros e uns constituem um bit. Para um grande computador digital, estamos agora falando de bilhões de bits modelados por transistores. Exceto que agora os computadores quânticos não falam apenas de girar para cima ou girar para baixo, mas de tudo o que há entre eles. Isso é chamado de bit quântico, ou qubit. Um qubit representa todas as possibilidades de um objeto, girando entre cima e baixo. Podem modelar milhares de qubits. Eventualmente,
esperamos chegar a 1 milhão. E assim, estamos falando em superar o poder dos computadores digitais. É o ponto em que um computador quântico pode superar os computadores digitais em uma determinada tarefa. Já ultrapassamos isso há alguns anos, mas queremos uma máquina que possa superar o poder de qualquer computador digital. Ainda não estamos lá, mas estamos muito perto. O problema número 1 que afeta os computadores quânticos é a questão da decoerência. Tudo é baseado em partículas como elétrons, e esses elétrons têm ondas associadas a eles. Quando essas ondas estão vibrando em uníssono, é chamado coerência, e então você pode fazer cálculos de natureza quântica. Mas, se você sair da coerência, então tudo vibra em uma frequência diferente. E o que isso é chamado? Ruído. Você tem que reduzir a temperatura para perto do zero absoluto para que tudo esteja mais ou menos vibrando lentamente em uníssono. Agora, a natureza resolve esse problema. É a base de toda a vida na Terra. A fotossíntese, por exemplo, é um processo quântico. A mãe natureza pode criar coerência à temperatura ambiente. Incrível! A mãe natureza ainda é mais inteligente do que nós quando se trata da teoria quântica. Então, encaremos a realidade. Existem obstáculos que afetam o crescimento dos computadores quânticos, mas eles são insignificantes em comparação com os benefícios que podem ser desencadeados pelos computadores quânticos. Estamos falando em abrir as comportas. Dê uma olhada, por exemplo, no fornecimento de alimentos. A revolução verde que nos permite alimentar a população do mundo está lentamente chegando ao fim. Estamos tentando usar computadores quânticos para desvendar o segredo de como produzir fertilizantes a partir do nitrogênio. Olhe para a energia. Computadores quânticos podem ser capazes de criar energia de fusão estabilizando o hidrogênio superquente dentro de um reator de fusão. E olhe para a medicina. Percebemos que a vida é baseada em moléculas. Moléculas que podem causar doenças como Alzheimer, Parkinson e câncer. Essas doenças estão além do alcance dos computadores digitais, mas é isso que os computadores quânticos fazem. Seremos capazes de modelar doenças no nível molecular, e é por isso que esperamos curar o incurável com computadores quânticos. Estamos falando em revolucionar a medicina. E então os computadores quânticos podem abrir novas questões sobre o universo, a teoria que escapou a Einstein, a teoria que explicaria buracos negros, supernovas e a evolução galáctica. No entanto, as equações são tão complexas que ninguém, absolutamente ninguém, foi capaz de resolvê-las. Talvez elas sejam resolvidas na memória de um computador quântico. Então, o que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Isso dá motivação para criar conteúdo de qualidade com relevância.